Vamos falar aqui um pouco sobre o projeto político-pedagógico, o PPP. O PPP ele é um documento, o principal instrumento de planejamento da escola, pois ali dentro dele vai estar traduzido todos os objetivos, as diretrizes e as ações educativas da escola. Na LDB, na Lei das Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 12, fala que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, ou seja, de fazer de que forma vai ser trabalhado isso dentro da escola, de que forma, qual é a direção que a escola vai ter, para onde ela quer ir, onde ela quer chegar. O projeto político-pedagógico é basicamente um direcionamento da instituição. Projeto, ele vem do verbo projetar, que significa lançar para frente. O projeto, ele também tem a característica de ser um plano, mas não um plano estático, sim um plano dinâmico, global, com vista para o futuro, que deve ser constituído e vivenciado em todos os momentos. Ou seja, quando falamos aqui, estamos ressaltando essa parte onde deve ser trabalhado em grupo, né? Onde esse projeto seja elaborado de forma coletiva, onde todos, o quadro funcional da escola participe dessa elaboração. Quando falamos político, está intimamente ligado e articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Pedagógico porque tem a tarefa de definir as ações educativas e as características necessárias para que a escola possa cumprir seus propósitos e suas intencionalidades. Por isso, projeto político-pedagógico. Na literatura brasileira, os objetivos do projeto político-pedagógico se apresentam de diferentes formas, entre elas, consolidar a autonomia das escolas, articular concepções de mundo, educação e de ensinos definido pela escola como propósito de realizar sua função social, fortalecer a gestão democrática nas escolas, afirmar a identidade da escola, sua organização e suas metas e seus planos. O PPP ele é um plano global, por isso não se limita apenas à área pedagógica, possui 4 dimensões que estão inteiramente interligadas umas com as outras, que são a administrativa, que se refere à organização da escola, o pessoal, estrutura de serviço, entre outras. E a financeira, que se relaciona à captação e aplicação de recursos financeiros, visando o cumprimento dos objetivos pedagógicos. Então, a parte financeira vai estar voltado para a administração desses recursos, né? Para que seja em benefício dos alunos, do aprendizado. Pedagógico é a atividade fim da escola. Relaciona-se com o processo de ensino-aprendizagem e inclui atividades fora da sala de aula, forma de gestão, currículo, relação, escola e comunidade, entre outras. Jurídica relaciona-se à legalidade das ações e à relação da escola com outras instituições. Então, as dimensões do PPP são administrativa, financeira, jurídica e pedagógica. E quais são os princípios do PPP? São 5 princípios do PPP, que é igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. O princípio de igualdade, ele trata de condições de acesso e permanência na escola, onde existe uma desigualdade no ponto de partida, que são nas famílias, umas mais ricas, outras mais pobres. Mas a igualdade no ponto de vista de chegada deve ser garantida pela mediação da escola, ou seja, a escola deve fazer a mediação, a formação, para que todos tenham a mesma condição no ponto de chegada. Vamos ver aqui o que diz Savani, que fala assim: portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto sobre as condições de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida da democracia como realidade no ponto de chegada.
Então, esse princípio de igualdade, ele nunca deve deixar de existir dentro da escola, dentro do PPP. Por quê? Porque se o aluno pode ser pobre, pode ser rico, pode ser de qualquer dessas diferenciações que tem na sociedade. Nós devemos sempre tratar todos com igualdade e o mesmo conhecimento que se é passado para um é passado para o outro. A mesma dedicação que eu vou me dedicar para um determinado aluno, eu vou me dedicar para o outro também. Nunca deve haver desigualdade. Sempre o princípio de igualdade ele tem que imperar, ele tem que existir. E a qualidade? A educação ela não pode ser um privilégio da maioria de maiorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é de propiciar para todos essa qualidade. O princípio da qualidade possui duas dimensões indissociáveis, que é formal ou técnica e política. Dimensão formal ou técnica significa a habilidade de operar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento. A dimensão política é a condição imprescindível da participação, que está voltada para os fins, valores e conteúdos. E a gestão democrática, o que é? Ela abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, que exige a compreensão de profundidade dos problemas posto pela prática pedagógica. Ela visa romper a separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática, busca resgatar o controle do processo do produto do trabalho pelos educadores. Todos os envolvidos na comunidade escolar têm um papel de contribuir, de participar na construção do PPP da escola. Então, quando temos uma gestão democrática na escola, essa formulação, o processo de fazer o PPP, todos devem estar envolvidos. Até porque, quando formos executar, será executado por toda a equipe da escola, por todos, começando lá do zelador até a direção escolar. E a liberdade, o princípio da liberdade? Ele remete-se para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas. Está relacionado ao conceito da autonomia, da emancipação e deve ser considerada também como liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte, o saber direcionado para uma intencionalidade definida e coletivamente. O que é a valorização do magistério? É o princípio centrado na discussão do projeto político-pedagógico, que é preciso que a escola oferte uma educação de qualidade para que haja sucesso em sua tarefa de formar cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do país. Então, a valorização do magistério está relacionada com a formação inicial e continuada, a condições de trabalho, que são recursos didáticos, recursos físicos, materiais, dedicação integral e a escola. Redução do número de alunos na sala de aula, entre outros. Essa é a valorização do magistério, a valorização do profissional ali da educação. E aí entra também a remuneração, né? Essa valorização está voltada para isso também, onde o profissional eles tem que ser valorizado dentro da escola, dentro da comunidade escolar. Um assunto muito cobrado é onde fala sobre a formação continuada do professor, né? Que ela deve sim constar no PPP, pois a partir dessas formações é que o professor vai estar se qualificando para cada dia melhorar a sua atuação dentro da sala de aula. Os eixos do projeto político-pedagógico são três, que é o primeiro eixo é o da flexibilidade, o segundo eixo é o da avaliação e o terceiro é o da liberdade. O eixo da flexibilidade, ele vincula-se à autonomia, possibilitando a escola organizar seu próprio PPP. Já o eixo da avaliação, ele remete às questões de autoavaliação, diagnosticando e promovendo ações de melhorias e transformações. O eixo da liberdade, ele está relacionado com o pluralismo de ideia e concepções pedagógicas. A construção do projeto político-pedagógico trata das seguintes
formas. Tem 7 elementos aqui para se construir de constitutivos da escola. Com base nesses 7 elementos, nós vamos entender como se deve ser feita essa construção do projeto, que são, primeiro, é a finalidade da escola. Qual é a finalidade da escola? A estrutura organizacional, como essa instituição é organizada, o currículo, que é o que vamos trabalhar, o tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho e a avaliação. Agora vamos entender um pouquinho de cada um destes elementos. Qual é a finalidade da escola? A finalidade da escola refere-se aos efeitos intencionalmente pretendidos e almejados. Elas devem ser decididas coletivamente, então deve ser discutido em grupo. Qual é a finalidade da escola? O que nós queremos? Quais os objetivos que queremos alcançar? E o que é a estrutura organizacional? A escola, de forma geral, dispõe de 2 tipos básicos de estrutura administrativas. A pedagógica, segundo Alves, as estruturas pedagógicas teoricamente determinadas à ação da estrutura administrativa são responsáveis pela função educativa para que a escola atinja de forma eficiente e eficaz as suas finalidades. As estruturas pedagógicas referem-se fundamentalmente às interações políticas, às questões de ensino-aprendizagem e atos do currículo. Na estrutura pedagógica, inclui-se todos os setores necessários do desenvolvimento do trabalho pedagógico. Então, isso aqui é a parte organizacional, né? Onde vai ser montada uma estrutura pedagógica da escola. E o currículo, o que é o currículo? É uma construção social de conhecimento, que refere-se à organização do conhecimento escolar, e é preciso destacar 4 pontos sobre o currículo. O currículo não é um instrumento neutro, ele passa da ideologia. O currículo passa a ideologia e expressa uma cultura. O segundo, o currículo não pode ser separado no contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. O currículo ele não deve operar as disciplinas de forma isolada, mas sim de uma forma integrada, interdisciplinar. O currículo integração. Portanto, visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-las num todo mais amplo. Então, nunca devemos trabalhar de forma isolada, e sim de forma interdisciplinar, onde todos os componentes curriculares sejam trabalhados juntos, um consenso com o outro. É importante que um controle social na visão crítica, de forma a contestar os currículos como viés ideológico que não sejam de interesses da sociedade majoritária, ou seja, da maioria. Sejam este um currículo formais ou currículos ocultos. Currículo oculto é aquele que não se encontra em matérias didáticas, mas sim nas mensagens transmitidas pela sala de aula, pelo ambiente escolar. O tempo escolar ele está relacionado ao calendário, aos horários. Entende-se que quanto mais compartimentado for o tempo, mais hierarquizado e ritualizado serão as relações sociais, reduzindo assim a possibilidade de institucionalizar o currículo de integração que conduz a um ensino em extensão. A escola deve reformular o seu tempo, estabelecendo períodos de estudo, reflexão, equipe de educadores, fortalecendo a escola como instância da educação continuada. Também é preciso tempo para que os educadores aprofundem seus conhecimentos sobre os alunos e sobre o que estão aprendendo, assim como é preciso tempo para acompanhar e avaliar os projetos político-pedagógicos e suas ações. É preciso tempo para estudantes se organizar e criar seus espaços para além da sala de aula. E processo de decisão. As decisões normalmente são procedimentos formalizados, prevalecendo as relações hierárquicas, autoritárias e centralizadas. Uma estrutura administrativa da escola democrática deve prever mecanismo que estimule a participação de todos no processo de decisão. Relações de trabalho, que é muito importante, né? As relações de trabalho na escola deverão estar baseadas na solidariedade, reciprocidade e participação coletiva.
em contraposição à organização regida pelos princípios da divisão do trabalho, da fragmentação do controle hierárquico. Então, nunca devemos de trabalhar de forma solidária e recíproca, e a participação coletiva, onde todos participem de determinadas decisões, assuntos, onde todos estejam ali, deem ideias, sejam participativos. E a avaliação? A avaliação ela tem por objetivo permitir a reflexão com base de dados concretos sobre como a escola organiza-se para colocar em ação seu projeto político-pedagógico. Importante dizer que os avaliadores não podem analisar o PPP como algo destaque, desvinculado dos aspectos políticos sociais. A avaliação do ponto de vista crítico não pode ser instrumento de exclusão dos alunos, proveniente das classes trabalhadoras. Pelo contrário, deve favorecer o desenvolvimento da capacidade do aluno. Continuando com o tópico, que é o PPP, é importante dizer que não existe uma formação única e obrigatória para as escolas, mas doutrinadoras têm o entendimento de um PPP eficiente para deve possuir em regra os seguintes itens que são missão, clientes, recursos, diretrizes pedagógicas e planos de ação. O projeto político-pedagógico, ele vem para nortear, né, a educação, para dar um norte para o professor, para a escola, e assim trabalhar para que seja de melhor forma atendido os alunos recebidos em sala de aula. Então, aqui vamos fazer algumas considerações sobre o PPP. O projeto político-pedagógico ele tem sido um objeto de estudo para professores, pesquisadores, instituições educacionais de nível nacional, estadual e municipal, que busca a melhoria da qualidade de ensino. A escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico, precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização do trabalho pedagógico. A reorganização da escola deve ser buscada de dentro para fora. O fulcro para a realização dessa tarefa será o empenho coletivo e a construção do projeto político-pedagógico. E isso implica em fazer rupturas existentes para avançar. É preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola como uma reflexão do seu cotidiano. Para tanto, ele precisa de um tempo razoável de reflexão e ação para ser no mínimo necessário a consolidação de sua proposta. Construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações descentralizada, democratização do processo de tomada de decisão, a instalação de um processo coletivo de avaliação no cunho emancipatório. Há que se pensar que o movimento ou luta e resistência dos educadores é indispensável para ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que fazem necessária dentro e fora dos muros da escola. Então, é muito importante que a escola ela elabore um PPP baseado nas necessidades da escola e que a sua equipe ela tenha pleno conhecimento dos seus alunos, da escola como um si, da comunidade, de todo o ambiente escolar, para que o PPP ele venha a atender as necessidades da escola e dos alunos inseridos nessa escola, da comunidade escolar como um todo. Dessa forma, devemos sempre estarmos pensando que o PPP ele não é um documento que é para ficar lá engavetado, guardado, bonitinho lá, não. Ele é para ser estudado, ele é para ser acompanhado, é para que todos os professores eles tenham conhecimento desse documento e que eles norteiem o seu trabalho a partir daquele documento. Que lá esteja claro quais os objetivos e onde a escola quer chegar, para que assim todos possam trabalhar de uma forma conjunta, para que consigamos desenvolver o conhecimento do aluno de uma forma integral, onde ele seja o centro da educação e nós sempre a nos empenhar a desenvolver um trabalho de melhor qualidade voltada para o aluno, os futuros